Boa noite aos irmãos. Aqueles que forem entrando na live, só vai me confirmando se o áudio está bom, se estão conseguindo entender direito o que eu estou falando. Certo. Boa noite, irmã Silvia. Compartilhe as lives com seus amigos, com os inimigos também, pode compartilhar. Não tem problema não. A palavra de Deus é para todos. Amém? Vamos dar só um tempinho aqui, só para esperar dar o horário de 7h30, deixa eu ver que horas são. Aí 7h30 a gente começa, tá? Os irmãos que forem entrando aí, vai acompanhando à medida que a gente for estudando. E naquele mesmo processo que a gente sempre faz. Também hoje infelizmente, a gente não pôde fazer presencialmente, até porque a gente está numa pequena reforma aqui na igreja, então ainda está cheio de materiais e outras coisas. Mas espero que na próxima semana seja tudo ok, se assim Deus quiser. Já vai dar o nosso horário aqui, tá? Já a gente vai começar.
Bom, irmão, 7h30, conforme o horário do nosso estudo, vamos dar início ao nosso assunto de hoje. Amém? Mas antes da gente iniciar, vamos ter uma palavra de oração inicialmente, para que o Senhor nos ajude nesse estudo de hoje. Amém? Um conselho que eu dou: tira esse momento para estudar a palavra, tira esse momento para acompanhar o estudo. Tome cuidado com aquilo que possa te distrair, WhatsApp, Facebook, outras coisas. Amém? Preste atenção no assunto que a gente vai estudar. Amém? Porque não é somente troca de informações, eu não estou somente dando informações para vocês, mas só que tudo que a gente aprende na igreja, ela serve para o nosso dia a dia, certo? Ela serve não somente para a nossa prática, mas também ela é fundamental para a nossa saúde espiritual. Então, tire esse momento, ninguém vai morrer por passar um tempinho sem o WhatsApp. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta noite de quinta-feira, em mais um estudo da Tua Palavra, onde nós iremos estudar sobre a santidade, Senhor. Esse assunto que tem sido tão negligenciado em nossos dias, tem sido tão desprezado ou distorcido. Por isso nós te pedimos graça, Senhor, nesta noite, para que a gente possa aprender, Senhor, aprender sobre ela. Peço graça para ensinar com clareza os meus irmãos. Peço graça para que eles possam também aprender, Senhor, e receber como verdade da Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. É isso que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Bom, irmãos, como eu mencionei, a gente está em mais um estudo aqui da nossa série sobre os vocábulos de Deus. Acredito que essa seja a nossa 21ª aula, onde a gente vai estudar hoje basicamente sobre o tema santidade ou santificação, certo? E essa palavra, ela é muito importante para a nossa fé, para a fé cristã. E o sentido básico que essa palavra ela busca transmitir, irmãos, ela é de separação, ou ser separado para algo. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar isso para você. Recente eu usei essa ilustração com um irmão, amém? E eu vou ver se eu consigo transmitir para vocês a ideia do que santidade e santificação ela tem a passar. Eu, quando vou preparar algum estudo, em alguma carta do Novo Testamento, por exemplo, eu tenho vários comentários bíblicos, certo? Tenho vários comentários bíblicos. E então eu pego um comentário e o separo para mim, para que aquele comentário me sirva para determinado propósito. Amém? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou santificando, de certa forma assim, eu estou tornando aquele comentário santo para mim. Ou seja, eu estou separando esse comentário para me servir. Amém? Seria mais ou menos essa a ideia que busca transmitir quando a gente fala no sentido de santificar, certo? É ser separado, no caso, dentro do contexto bíblico, ser separado para o serviço de Deus. Deus nos separa dentre muitos para servi-lo, certo? Então, esse conceito de santidade na Bíblia,
ele é usado basicamente em 4 conexões, sendo elas, em primeiro lugar, em relação à natureza de Deus, segundo lugar seria em relação ao nosso dever, ou ao dever do homem, em terceiro lugar, usado em referência à obra da graça em e sobre os crentes, e quarto, o estado de glória no futuro. Então, entender esse conceito de santidade, ela é muito importante para a gente. Por quê? Porque o conceito, se é que nós pensamos sobre santidade, que eu acredito seja muito difícil, ao longo do nosso dia a dia, a gente cogitar ou pensar nessa palavra santidade. Pense vocês aí, certo? Pare para pensar um pouquinho e me diga se tem algum momento do dia que você pensa em santidade ou em ser santo, certo? Então a gente tem uma tendência a ignorar esses fatos que a palavra de Deus nos mostra como sendo importantes. Então, a compreensão do termo santidade para a gente como cristão, ela não é algo secundário, certo? Ela não é algo secundário, porque a compreensão que nós temos de santidade, isso quando a gente cogita ela, quando a gente pensa nela, por assim dizer, ou ela é uma espécie de legalismo do tipo, isso pode, isso não pode, ou a gente entende como sendo no sentido de perfeição absoluta, de que tu não pode cometer nenhum pecado, certo? Então, a minha intenção, irmãos, hoje aqui com vocês, é exatamente estudar essa palavra dentro dessas 4 conexões que a gente viu aqui ainda há pouco, e mostrar como devemos relacionar a ideia da santidade com o caráter de Deus sobre o qual nós fomos chamados a refletir em nossas vidas e a sua lei sobre a qual nós devemos ou nós fomos ordenados a viver. Então, a gente vai analisar essas 4 conexões, esses 4 pontos, certo? E o primeiro deles, irmãos, é quando a gente fala sobre a natureza de Deus, ou a santidade em relação a Deus, certo? Então, quando a palavra santidade, ela é usada, ou a palavra santo, ela é usada em relação a Deus, a gente precisa entender aqui que, como a palavra santo significa ser separado, então, quando a gente usa essa palavra aplicada a Deus, a gente precisa entender que ela indica que Deus ele é totalmente diferente e elevado em sua natureza e caráter. Amém? Conforme Ele mesmo nos revelou em sua palavra. Então, quando a gente fala sobre santidade, é a mesma coisa que a gente falar sobre a divindade de Deus. Tudo quanto o diferencie de nossa humanidade. No Antigo Testamento, nós temos a maior parte sobre a santidade de Deus. Lá a gente tem, não é à toa que Deus, em diversas passagens, ele se refere como o Santo de Israel, ou simplesmente como o Santo. Amém? Então, observe só essas referências aqui que eu separei para vocês. Se vocês quiserem anotar ou para conferir depois, vocês podem observar. Em primeiro lugar, Deus jura pela sua própria santidade. Amós, capítulo 4, verso 2, diz: o Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vos levarão com ganchos e as últimas de vós com anzóis. Certo? Então, ele jura pela sua santidade. Ele também, o seu próprio nome é santo. Isaías 57, verso 15, diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito,
para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Também é dito que os anjos o adoram. Como os anjos o adoram? Isaías capítulo 6, versos 2 e 3 diz: acima dele havia serafins, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Então, a maior parte da referência sobre a santidade de Deus se encontra no Antigo Testamento. Isso quer dizer que no Novo Testamento não tem referência à santidade de Deus? Tem, mas não com tanta frequência que nós temos no Antigo Testamento. Mas só que no Novo Testamento nós temos a palavra santo sendo aplicada às 3 pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, Jesus orou ao Pai, chamando o Pai de santo. João 17, 11 diz: não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai santo, guarda-os no teu nome, nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Amém? Em Marcos 1, 24, os próprios demônios identificaram Jesus como o Santo de Deus. Ele diz: que nós temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E o próprio Consolador é chamado de o Espírito Santo. Então, a gente pode observar que no Novo Testamento a palavra santo é aplicada à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, irmãos, preste atenção aqui, que eu vou explicar para vocês o que essa palavra santo significa quando ela é aplicada a Deus. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que quando ela é aplicada a Deus, ela significa a sua infinita superioridade, certo? Sua infinita superioridade. A propósito, se algum irmão tiver alguma dúvida sobre o estudo de hoje, irmãos, perguntem, tá? Não fiquem com dúvidas. Eu sei que às vezes pode acontecer de algum irmão ter timidez, não sei, mas perguntem, tá? Podem ficar à vontade. Então, quando aplicado a Deus, ela significa a sua infinita superioridade, significa que Deus ele é infinitamente superior a nós, certo? Ele mesmo se revela como o ser santo. Então, ele é infinitamente superior em relação a todos nós. O seu caráter está em cima de nós, ele é diferente de nós, e ele vive num nível infinitamente superior ao nosso. Então, pelo fato também dele ser santo, ele é objeto de nossa admiração, ele é objeto de nossa adoração, e ele é objeto também de nosso temor. Então, dentro desse conceito de santidade de Deus, nós temos, por exemplo, a infinita grandeza do seu poder e a sua infinita superioridade. Nós temos a sua perfeita, olha só, perfeita pureza e retidão, que é contrária à nossa pecaminosidade. Essa pecaminosidade que merece a ira justa e santa de Deus. E também indica, dentro desse conceito, mostra a sua determinação em manter o seu governo justo, sem se importar com qualquer tipo de oposição ou resistência. Isso mostra com clareza que todo pecado um dia será punido. A gente observa maldades no mundo e a gente pensa, mas o que vai acontecer? Tenham isso em mente, todo pecado um dia será punido, que é justamente o nosso segundo lugar aqui, que quando a ideia de santidade, quando aplicada a Deus, ela significa que todo pecado um dia será julgado. A Bíblia mostra essa ligação que nós temos entre santidade de Deus e o julgamento do pecado. Isso quer dizer que quando Deus Santo se manifestar em juízo para trazer julgamento aos pecadores,
ele será santificado. O que isso quer dizer? Ele vai se mostrar como santo, como aquele que é diferente, é separado das impurezas, é separado do pecado. Amém? Está escrito em Isaías 5,16, da seguinte maneira: mas o Senhor dos exércitos, ele é exaltado pela justiça, e o Deus santo manifestará a santidade em sua retidão. E também, Deus, ele é honrado por meio dos seus santos atos de julgamento, certo? Ele é honrado e conhecido. Ezequiel 38, 23 diz assim: assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me tornarei conhecido aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Por quê? Porque ele vai se engrandecer e se santificar por meio dos seus atos de julgamento diante de todos os povos. Certo? Mas também, irmãos, assim como Deus ele se santifica por revelar a sua santidade em seus atos de julgamento, nós também os santificamos. Como? Quando nós honramos aquilo que Ele nos revelou na sua palavra para andarmos em obediência a Ele. Números 20, verso 10 diz: e o Senhor disse a Moisés e Arão: não fareis esta comunidade entrar na terra que lhes dei, porque não acreditaste em mim, não santificando-me diante dos israelitas. Ou seja, não se mostraram como santo diante dos israelitas. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, tende temor e medo deles. Isaías 8, verso 13. Certo? Então, é essa a primeira referência, lembrando que aqui é um estudo bem básico sobre santidade. Então, esse é o primeiro ponto sobre a santidade quando aplicada a Deus, quando aplicada em relação à natureza de Deus, natureza santa, perfeita, infinitamente acima de nós, diferente de nós, não tendo nada a ver com o pecado. Amém? O segundo ponto, irmãos, é sobre a santidade do homem, certo? Sobre a santidade daqueles a quem Deus separa para si, certo? Então, no ponto anterior, a gente viu o seguinte, que um dos aspectos da santidade de Deus é pureza e retidão, certo? Aponta para a pureza e retidão de Deus. E é exatamente essa pureza e retidão de Deus que nós somos chamados a imitar, certo? Mas aqui, olha só, deixa eu me explicar uma coisa com vocês, antes da gente entrar propriamente no tema da santidade do homem, quando essa palavra ela é aplicada ao ser humano, certo? Como eu falei, a palavra santo significa separado, certo? E quando a Bíblia fala da santidade do homem, certo? Ela quer dizer que Deus separou o homem pecador do pecado para si, para que esse pecador vivesse para ele, certo? Ele fosse útil para aquilo que Deus deseja fazer com ele, certo? Para o seu propósito. Amém? Esse é um conceito básico, foi aquele exemplo que eu usei do livro mais no início, certo? Então, a santidade, irmãos, ela é justamente a resposta que nós damos a Deus dentro da aliança de salvação que Ele fez conosco em Cristo. Amém? E é o próprio Deus quem ordena que aqueles a quem Ele separou, santificou para si mesmo, se separem das coisas que o desagradam e que é contrária à sua vontade. Amém? É isso que Ele requer, santidade, é isso que Ele requer daqueles que Ele chamou para a comunhão consigo mesmo. E além disso, essa é a base de toda a legislação do Antigo e do Novo Testamento. A gente vê escrito, referência, Êxodo 22, 31, Deus falando: sede homens santos para comigo. Portanto, não comais carne de animal despedaçada por feras no campo.
ela será jogada aos cães. Levíticos 19, verso 2, fala a toda a comunidade dos israelitas: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Aí talvez você possa argumentar: mas isso aí é do Antigo Testamento, isso aí não tem importância para a gente, afinal nós estamos na graça. Aí a gente vai lá para 1 Pedro 15, 16, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito. Aí ele faz a citação de Levíticos 19, 2, sereis santos, porque eu sou santo, certo? Mas entenda esse chamado à santidade da parte de Deus, não como uma exigência de um ser tirano, mas como uma exigência, um mandamento familiar. Amém? Entenda como um mandamento familiar. O que eu quero dizer com isso, para você entender? Veja, nós somos filhos de Deus. Nós, os que cremos, somos filhos de Deus. Os filhos, irmãos, eles manifestam, eles possuem características dos pais, marcas dos pais. Pode ser relacionado a alguma característica física, algo que o pai manifesta, certo? Com o decorrer do tempo pode ser algum comportamento, seja o que for. Ele vai manifestar uma característica, ele vai querer imitar o pai, ou ele vai ter uma característica natural. E veja, nós somos filhos de Deus, amém? Deus é o nosso pai, Deus ele é santo. Qual é a conclusão que a gente tira disso? Seus filhos também devem ser santos, certo? Seus filhos também devem ser santos. É isso que está envolvido no conceito de santidade de Deus. Aliás, é isso que está envolvido nesse conceito do nosso chamado à santidade. Amém? Então, além disso, eu gostaria aqui de destacar com vocês os dois lados da santidade. Nós temos um lado negativo e um lado positivo, certo? O lado negativo, irmãos, consiste em nada mais, nada menos do que tu dizer não ao pecado, se separar de tudo aquilo que venha te contaminar moralmente, certo? Amizades, namoros, seja o que for, entendeu? Aquilo que você se separa daquilo que vai te contaminar moralmente. 2 Coríntios 6,17 diz: portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toquei em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Paulo aplica esse mesmo princípio contra o pecado sexual em 1 Tessalonicenses 4, de versos 3 a 7. Ele diz assim, olha, a vontade de Deus para vós é esta. Olha aí, olha só, muitos de nós queremos saber a vontade de Deus, está aqui. Qual é a vontade de Deus para nós? É esta aqui, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não nas paixões dos desejos, a semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Então, o lado negativo consiste nisso, certo? Se separar do pecado. No Antigo Testamento, esse lado negativo era simbolizado por meio de certas coisas que tornavam as pessoas impuras, como certos alimentos, certo tipo de alimentos, certas práticas cerimoniais. Já no Novo Testamento, Jesus vai nos ensinar que tudo aquilo no Antigo Testamento eram sombras, eram figuras, era um simbolismo da verdadeira impureza que procede do coração. Então, onde é que está a verdadeira impureza? O que nos contamina de verdade vem do nosso coração. É por isso que ele diz em Marcos 7, 18 a 23, o seguinte: Jesus respondeu: então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim Jesus declarou puro todos os alimentos, e prosseguiu:
O que sai do homem é o que torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiças, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do coração do homem e o tornam impuro. Marcos 7, 18 a 23. Amém? Então é do coração que procedem as nossas maldades. E nós devemos dizer não ao pecado. Mas também temos o lado positivo. Não basta dizermos não ao pecado, mas temos o lado positivo da santidade, que nada mais é do que dizer sim a Deus, manter fiel a Deus, vivendo uma vida que manifeste as características que Deus revelou na sua palavra, certo? Então, nesse sentido aqui, irmãos, a santidade, ela não está relacionada a uma experiência ou a um sentimento, mas a um estilo de vida, a uma qualidade de vida, onde a vida do Pai e do Filho são refletidas em nós todos os dias pelo poder do Espírito Santo. Amém? É isso que implica a santidade, dizer não ao pecado e sim para Deus. Vou dar um exemplo aqui. Efésios capítulo 4, verso 25, nós temos esse aspecto negativo e positivo da santidade. Paulo diz: não mintais uns aos outros, aspecto negativo. Aspecto positivo, mas falai a verdade cada um com o seu próximo. Veja, não basta somente parar de mentir, tem que também dizer a verdade. Vocês conseguem entender? Santidade tem esse lado negativo e o lado positivo, certo? Então, é esse o padrão que Deus exige de nós, santidade, certo? Talvez você possa pensar, mas isso é muito difícil nós mantermos a santidade, é muito difícil nós termos esse padrão que Deus exige de nós. Realmente, é muito difícil. Por isso nós temos o nosso terceiro ponto, que é a santidade como um dom de Deus. Dom, irmãos, significa um presente, certo? Dom significa um presente. Então, a santidade seria como um presente de Deus. Deus, ele nos dá um presente. A oração, Agostinho de Hipona tem uma oração que ele diz assim, que ele vai expressar bem isso que eu quero dizer. Ele ora assim dizendo: dá o que ordenas e ordena o que quiseres. O sentido dessa oração, irmãos, é basicamente assim, que Deus dá aquilo que Ele vai ordenar, ou aquilo que Ele ordena. Como assim? O que isso quer dizer? É que a santidade que Deus ele exige de nós é, ao mesmo tempo, um dom, ou um dos seus dons que Ele nos concede. Amém? Porque é o próprio Deus, entenda isso, é o próprio Deus quem santifica o seu povo. É o próprio Deus quem santifica o seu povo, em primeiro lugar. Olha o que está escrito, por exemplo, em Êxodo 31, 13. Falarás aos israelitas: certamente guardarei os meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós, através de vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Deus santifica o seu povo. Levíticos 20, verso 8. Guardai e cumpri os meus estatutos, eu sou o Senhor que vos santifico. Hebreus 10, 10. É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Então, essa santidade ela é vista como um dom, um presente da parte de Deus a nós. Mas entenda que esse dom tem dois aspectos, certo? Esse dom tem dois aspectos. Primeiro, irmãos, ele está relacionado à nossa posição. O que eu quero dizer com isso? Que, nesse sentido, Deus ele nos santifica, ou santifica os pecadores, separa os pecadores para si, certo? Torna os pecadores santos, de uma vez e para sempre. Quando? Quando ele traz esse pecador para si, quando ele os separa do mundo,
quando Deus ele os livra de Satanás e do poder do pecado e o recebe na comunhão do seu Filho. Certo? Então Deus ele tornou aquele pecador santo de uma vez para sempre. E esse aspecto aqui ele é basicamente igual à justificação que a gente já estudou. Então, a santificação aqui é um benefício recebido de uma vez por todas, algo feito para sempre pelo crente. Então, é por essa razão que você vê no Novo Testamento, em especial nas cartas de Paulo, a igreja sendo chamada de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão, aí você vai ver lá a igreja cheia de moralidade, cheia de coisas que desagradam a Deus, que aí Paulo vai lá para corrigir aquela igreja. Mas eles são chamados de santos mesmo assim. Por quê? Porque isso trata de está relacionado à posição, certo? A posição do crente diante de Deus. Certo? Então, o ponto-chave aqui é o seguinte, é que nós somos santos devido à nossa união com Jesus Cristo, ainda que ao mesmo tempo nós sejamos pecadores. Veja, nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Santos devido à posição e pecadores por natureza. Está conseguindo entender? Então, quando a Bíblia fala, quando Deus ordena, irmãos, que nós vivamos vida santa, não é para que a gente seja santo, irmãos. Certo? Mas é porque nós já somos santos. Veja, nós só conseguimos viver uma vida santa, se nós já formos santos. É uma questão de causa e efeito. A causa está na nossa posição. O efeito disso será visto na nossa vida diária. Certo? Isso trata de uma questão de posição, de status. Entendeu? Porque nem uma pessoa que passa num concurso público, por exemplo, para ser, sei lá, passa num concurso para polícia. Ela não vai trabalhar para ser polícia. Ela vai ser polícia porque ela foi investida daquela posição. Você consegue entender? Então, é uma questão de posição. Entendeu? Então, o exercício da profissão de policial será como resultado daquele cargo que ela foi investida. Mesma coisa a santidade. Certo? Então, na vida do cristão, devido a essa posição de nós estarmos investidos diante de Deus como santos em Cristo, nós vamos viver em santidade na prática, na nossa vida diária, que é relacionado também ao nosso segundo aspecto do significado do dom aqui, que é a santidade como uma progressão, certo? Que trata justamente da obra do Espírito Santo em nós, os que creem, certo? Que, ao contrário do primeiro aspecto, veja, o primeiro aspecto é uma obra exclusiva de Deus, certo? Não tem a nossa participação, é uma obra exclusiva de Deus. O segundo aspecto tem a nossa participação, e também ao contrário do primeiro aspecto, que ocorre uma única vez, quando nós cremos, esse segundo é durante a vida inteira. É um progresso. Nesse sentido, irmãos, santidade é um progresso. Está entendendo? Santidade é um progresso, do qual dura a vida inteira. Até o momento da gente se encontrar com Cristo, nós devemos constantemente estar buscando a santificação. Certo? Esse processo que dura a vida inteira, é um processo no qual o Espírito Santo nos faz crescer na graça de Cristo. Ele vai transformando o crente em sua mente, em seu coração, em sua semelhança, para que ele seja conformado à imagem de Jesus Cristo. É por isso que 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, diz: desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de cresceres por meio dele para a salvação. Amém? E como eu disse anteriormente, esse aspecto também, ao contrário do primeiro, que não exige a nossa participação, esse aspecto aqui, ele exige a nossa participação, ele requer a nossa participação. Deus nos chama a matar o pecado todos os dias por meio do poder do Espírito Santo. Amém? E nos dedicarmos à obediência à sua palavra,
A gente lê Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do pecado, do corpo, vivereis. Colossenses 3,5, portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mal, avareza, que é idolatria. Então, nesse sentido, santidade deve ser exercida por meio da fé e por meio do esforço. O que eu quero dizer com isso é que depois de nos ajoelharmos em oração, reconhecendo que nós não temos capacidade de termos a vida santa que Deus exige pelas nossas próprias forças, implorando, clamando a Deus ao mesmo tempo para que Ele nos ajude a vivermos conforme a nossa posição, a nos dar graça para vivermos em santidade, então nós nos levantamos, certo? Usando o linguajar bíblico, nós lavamos o rosto, nos ungimos, por assim falar, usando a expressão de Mateus 6, e nós vamos lutar contra o pecado, resistindo às tentações, lutando o combate na qual nós temos a vitória já garantida em nome de Jesus. Amém? E, por fim, no nosso quarto e último ponto, é sobre a nossa santidade futura, sobre a santidade no céu. Veja, irmãos, esse é o objetivo para o qual Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Certo? Esse é o objetivo pelo qual Deus nos salvou e nos disciplina, para sermos santos, para a santidade. Efésios 1,4 diz, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 1 Tessalonicenses 4,7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Hebreus 12, verso 10, pois eles nos disciplinam durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Mas a santidade, essa santidade que a gente está estudando aqui hoje, certo, que a gente viu, no sentido de andar, de dizer não para o pecado e sim para Deus, ela não vai ser exercida plenamente aqui nessa vida, aqui nesse mundo, por assim dizer, certo? Nós ainda não seremos perfeitamente santos, certo? Enquanto não chegar aos novos céus e nova terra, enquanto não aparecer a nova Jerusalém, a cidade santa, segundo Apocalipse 21, verso 2. Então, quando Deus concluir a sua obra aqui nesse mundo, certo? Quando chegar o fim dos tempos, por assim dizer, então o seu povo vai ser separado de vez, não só do poder do pecado que ainda nos domina, ou melhor dizendo, que ainda está presente em nós, mas nós também seremos libertos da presença do pecado. Então, no futuro, nos novos céus, na nova terra, não haverá mais pecados. Essa é uma realidade maravilhosa para a gente. Amém? Nós não teremos mais essas fraquezas agora que nos inclinam a pecar. Então, nós teremos uma santidade perfeita para nós de lá. Nós não teremos nós seremos incapazes de pecar, certo? Por quê? Porque tudo vai se fazer novo de fato. Então, tendo isso em mente, tendo essa grande esperança diante de nós, o que nos resta? O que nós somos chamados a fazer? Nós somos chamados a, Hebreus 12, 14, a buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certo? Então, esse foi o nosso estudo de hoje, esse foi o nosso tema de hoje, tá? Vocês conseguiram entender? Deu para entender? Está tudo ok? Amém? Se os irmãos entenderam, qualquer dúvida, me procurem, tá? Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estudarmos a Tua Santa Palavra. Pedimos graça nesse momento para vivermos, ó Deus, segundo a realidade
que Tu nos deste, que a grandeza da Tua santidade seja verdadeira diante dos nossos olhos, que a gente possa meditar em quão grande e belo é a santidade do Teu nome, Senhor, e que a gente possa refletir essa santidade em nossas vidas, conforme a posição que temos em Cristo e conforme o chamado que Tu nos fizeste. Nos ajude a perseverar, Senhor, e meditar nesse tema, nesse assunto diariamente, não como algo sem valor, mas como algo que é essencial para a nossa caminhada. É isso que nós oramos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Boa noite, até a próxima, certo? Se Deus quiser, na próxima aula nós iremos falar sobre a mortificação, tá? Espero vocês, que Deus abençoe, espero que seja presencialmente. Amém? Boa noite.